Eu até agora não consegui também interpretar, porque mostrando um resultado próximo de 14 bilhões, a Braskem custa menos do que a Unipar. Tá entendendo? A Unipar tem 5 ou 6 plantas, a Braskem tem 30 plantas. Né? São coisas do nosso mercado, quer dizer, o nosso mercado ele mostra realidades que estimulam a você direcionar recursos, tá certo? Sobre Braskem. Pessoal, também não sei por que está caindo, minha percepção, tá? Nessa semana venciam algumas propostas de algumas empresas, que algumas empresas fizeram pela Braskem, né? Então, isso trava muito o valor à companhia. Luiz Bassi e Louise Bassi sempre defenderam a Braskem, sempre disseram que a Braskem é uma empresa excelente, que pode proporcionar bons dividendos, crescimento, até melhor do que a Unipar, né? Só que não é isso que a gente está vendo ao longo do tempo. A gente está vendo a Braskem apanhando e apanhando muito, praticamente fechando as portas, né? E aí, o que fazer nesse momento? Nós temos hoje uma notícia relevante dizendo que a Petrobras poderá comprar a Braskem, se tornando sócia majoritária, e aí pode ser um problema gigantesco ou não, né? Estou aqui para poder trazer minha opinião e trazer para vocês informações relevantes. E se você é novo por aqui, muito prazer falar com você. Meu nome é Thiago Montini, eu sou assessor de investimentos credenciado à corretora XP. Estou aqui para te ajudar. Se você tem um assessor aí da XP que fica te recomendando um produto que não faz sentido para você, conte com a minha assessoria, livre de conflito de interesse. Link da descrição do meu contato. Ao clicar será direcionado no WhatsApp. A gente bate um papo sem custo nenhum. Se você tem um patrimônio fora da XP acima de 100 mil, você também se qualifica para ter acesso à minha assessoria. É só chamar a gente aqui, tá? Tenho certeza que eu posso te ajudar. Vamos direto ao ponto. Olha só, trouxe aqui trechos de vídeos aqui do Luiz Bassi, da Louise Bassi, trazendo a opinião deles sobre a Braskem. E, poxa, vídeos de 2, 3 anos atrás, né? E aí, poxa, de fato, lá atrás a Braskem estava dando bons lucros, estava crescendo, né? Só que depois veio o problema de Maceió. A verdade é que a Braskem sempre operou com uma margem apertada, em um momento ou outro que ela teve uma margem melhorzinha, mas a média da sua margem, que é o lucro propriamente dito, né, era muito apertado, pessoal, 3%, 4%, 5% em média, tá? E de repente, eu sempre digo aqui, qualquer eventualidade em uma empresa que apresenta margem muito apertada, pode ser o colapso, né? Pode ser o estupinho ali que faltava para a empresa começar a dar prejuízo, entrar em dívida, e isso aconteceu com a Braskem. Ela já vinha com essa margem muito apertada e estourou o problema lá de Maceió, que basicamente a cidade estava desabando, né? Por causa de erros ali, matemáticos, geológicos, né? Eu não sou aqui da área, então não vou especificar para vocês, mas basicamente teve que fechar a cidade, parar as operações. Isso prejudicou muito a empresa. Ela teve que se endividar, porque ela teve que gastar muito para poder amparar essa cidade, as pessoas, indenizações. Então ela teve que gastar muito, vem gastando até hoje. E também as suas operações parando, o seu lucro diminuiu, chegou a dar prejuízo, pedindo empréstimo, né? E aí ficou ruim pra caramba para a empresa, tá? Só que a notícia que nós temos é que ela está para ser vendida já há um tempo, mas entrou aqui no player para poder comprar a Braskem, o Nelson Tanuri, bilionário aí da Bolsa, e também a Petrobras. A Petrobras é a terceira aqui interessada em comprar as operações aí da Braskem. Só que aí nós temos a notícia no Infomoney, olha só. Petrobras solicita entrada como terceira interessada no acordo sobre Braskem. Nova Honor, antiga Odebrecht, controla a Braskem com 50,1% do capital volante da petroquímica, enquanto a Petrobras detém participação de 47%. Então a Petrobras comprando vai ser a sócia majoritária, e isso aí é um problema que eu quero trazer para vocês, mas o maior interessado aqui parece que é o Nelson Tanuri, né? um empresário bilionário da Bolsa que pode sim comprar aí a participação da Braskem. Só que assim, pessoal, o porquê que a Braskem está sendo vendida agora? Quando a empresa ela dá muito prejuízo, o valor de mercado despenca. Então a Braskem ela tinha um valor de mercado, poxa, de cerca de 50 bi. Hoje o valor de mercado dela está na casa de 7 bi. E quando a gente olha a Petrobras interessada na Braskem, porque de fato ela está muito barata. Se você pegar o seu dinheiro e comprar as ações da Braskem hoje, pode ter certeza que está comprando muito barato. Só que não existe margem
para queda, não existe limite, melhor dizendo, para queda. Ela pode continuar caindo se não apresentar lucro, porque quanto mais ela apresenta prejuízo, maior é a sua dívida. A sua dívida crescendo deteriora o patrimônio líquido, que está negativo já. E aí assim, se a empresa não dá lucro, ela vai caindo ainda mais o seu valor patrimonial, consequentemente atingindo na cota. Então esse 7 bi que está barato pra caramba, a ação a R$8 está barato pra caramba, não é o fundo do poço. Ela pode continuar caindo. E a Petrobras comprando as operações da Braskem não é o maior problema. A Petrobras já conhece, né? Já está dentro ali, mas qual que é o problema maior? É o depois disso. Porque, poxa, a Petrobras tem dinheiro em caixa para comprar a totalidade da Braskem, se ela quiser. Mas se comprar depois disso, vai ter uma gestão corporativa melhor para poder lidar com os problemas? Será que a empresa vai voltar a dar lucro? O segmento é muito interessante. Poxa, o segmento de plástico, né, PVC, produtos químicos, petroquímicos, poxa, é um segmento muito interessante. Só que não tem nada a ver com a Petrobras, né? A Petrobras ela é focada em perfurar solo para poder extrair petróleo. E aí, poxa, quando eu vejo a Petrobras interessada nessa empresa gigantesca, a gente coloca um pé atrás, porque será que vai existir cabide de emprego? A gestão corporativa vai melhorar? Isso aqui a gente não sabe. E aí, a Petrobras ela pode dar um tiro no pé. Dividendo que poderia estar indo para o seu bolso, né, poderá ir para essa empresa para poder tapar buraco, para poder pagar funcionário, se ela assumir o controle da Braskem. Então, eu não concordo com isso daqui, mas por que a Petrobras não caiu com essa notícia? Porque a gente acredita que não vai acontecer essa compra. Mas se acontecer, será que cai? Pessoal, poderá cair. Então, fique atento quanto a isso. A Petrobras está passando por um período difícil também, a queda do petróleo, o OPEP com a torneira aberta, né, extraindo petróleo pra caramba. E enquanto isso, o petróleo caindo, a Petrobras acaba tendo menos lucro. Então nós temos que ficar de olho nisso daqui para poder sair menos impactado possível, porque a Petrobras ficou muito barata, né? O preço dela está atrativo. Qualquer fechar de torneira lá no Oriente Médio em relação ao petróleo, a Petrobras pode disparar. Qualquer resultado melhor da companhia, poxa, ela pode disparar também. Mas nós temos essa notícia aqui, já há um tempo que a gente não via aqui um fato relevante envolvendo a Petrobras e agora a gente está vendo, vamos ficar de olho, né? Segundo aqui os analistas da XP, a Petrobras ela poderá vir com um resultado interessante, tá? Nós temos uma recomendação de compra aqui do time de analistas da XP e vem dizendo aqui, resumidamente para você, o que os analistas esperam da Petrobras, que trará o resultado no dia 7 de agosto, mas vai sair sua prévia de produção no dia 29 de julho. Vem falando aqui, a Petrobras publicará o relatório de produção e vendas em 29 de julho, os resultados financeiros em 7 de agosto. Esperamos um EBITDA estável de cerca de 10,5 bilhões de dólares, 1% menor em relação ao trimestre anterior, e o lucro líquido de 4,8 bilhões, 20% em relação ao trimestre anterior. O mercado ele faz uma espécie de valuation, né? Então, o mercado ele já precificou queda da lucratividade de 20%, tanto é que a Petrobras saiu de 36 e está 32, já está precificado isso daqui. Se a Petrobras vier com um lucro maior, ou até mesmo melhor, ela poderá subir. Então vamos ficar de olho também, nós temos fatos relevantes aí pela frente. Esse resultado, né, do segundo trimestre de 2025 vai dizer muito do que virá aí de dividendo, do que virá do crescimento de mercado, valor de mercado. E aí é interessante que você fique atento aqui e eu vou estar trazendo notícia sempre em primeira mão para vocês. Bom, esse foi o vídeo. E eu tenho um presente para você. Você que investe em ações e fundos imobiliários e ainda não tem uma planilha para controle dos seus ativos, você precisa conhecer a planilha inteligente. Ela atualiza sozinha com o Google, olha só o preço atual atualizado junto com o Google, te dando todo o parâmetro e perspectiva do quanto que você tem de lucro, o quanto que a sua carteira está valorizando em cada ativo, o quanto que é o seu preço médio descontado, preço médio, dividend yield and cost, o quanto que você recebeu de dividendo em relação ao seu preço médio, o peso ideal para cada ativo, e ainda você tem todo o parâmetro em tempo real, o patrimônio que você tem, o valor investido total, a quantidade de ações, fundos imobiliários, dá para colocar BDRs, ETFs, e ainda você consegue ver a valorização em tempo real, olha que genial, né? E ainda você consegue equilibrar a sua carteira como todo, colocando aqui se tem renda fixa, renda variável, internacional, criptomoeda, e o melhor, né? Você consegue também alimentar os dividendos, e aí você tem um parâmetro por completo do quanto que você está ganhando em valorização somado com os dividendos. Você não pode ficar de fora. Clique em Saiba Mais e adquira agora essa planilha, que vai ser um diferencial para os seus investimentos.
Bom, aproveita esse presente, tá? Eu acredito que seja de muita relevância. Eu estou aqui olhando, monitorando esse momento de muita volatilidade no mercado. Às vezes, fazer nada é a melhor coisa a se fazer, tá? Então, estamos monitorando, vai ter temporada agora, né, em agosto, já começou a temporada de resultado. Então, é um momento que você precisa ficar atento, fazer caixa, e quando a empresa cai, se ela não perder o fundamento, aproveitar para poder comprar. Se ela subir, comemorar, até fazer venda de call, se for possível, se ela subir demais, daqui a pouco corrigir, porque o mercado ele é afoito, né? Ele, joga a empresa para cima quando tem que jogar, até mais do que deveria. Tá vendo o que está acontecendo com a VEG, entre outras empresas, né? E agora está despencando, e o mercado também joga para baixo demais, até mais do que deveria. Então é o momento de aportar quando cai e tem essas quedas muito relevantes, tá? Então vamos ficar atento. Muito obrigado se você chegou até aqui, se inscreva no canal, deixe seu gostei, é importante pra gente. Estou com uma meta de bater 20 mil inscritos até o final do ano. Tamo junto e até a próxima.